Bom dia, estou aqui com meu amigo Evaldo, aqui. E hoje aqui é a Avenida da Universidade, que antigamente era conhecida como Avenida Visconde de Cauípe. E hoje a gente vai falar um pouco da história das fake news, do Rodolfo Teófilo e do Oswaldo Cruz e das vacinas. Um tema que está bem polêmico nesses dias atuais e que a gente vai ver como o passado e o presente às vezes se repetem. E se a gente não conhecer o passado, a gente tende a repetir os mesmos erros que a gente já fez lá atrás. Então vamos lá, vamos conhecer esse vídeo. E agora a gente está aqui na Barão do Rio Branco, que antigamente era conhecida como a Rua Formosa. E aqui eu estou fazendo esse vídeo porque hoje, dia 25 de outubro, dia 25 de outubro de 2020, é comemorado aqui no Brasil o Dia do Dentista. O Dia do Dentista, os sinais não estão funcionando, né? E aqui, ó, na Rua Formosa, na antiga Rua Formosa, hoje Barão do Rio Branco, bem ali num prédio aqui na frente, que nós vamos passar em pouquinho, foi onde funcionou a primeira sede da Faculdade de Odontologia aqui do Ceará. Hoje é um Banco do Brasil, uma agência do Banco do Brasil. Foi destruído, claro, esse prédio da Faculdade de Odontologia, né? Mas eu vou mostrar algumas fotos antigas também desse local. Então era aqui, ó, nesse Banco do Brasil, o prédio da Faculdade de Odontologia aqui, da primeira Faculdade de Odontologia aqui do Ceará. Então parabéns aos meus amigos dentistas. E vamos lá. A Avenida da Universidade, que era a antiga Avenida Visconde de Cauípe. No cavalo ferro, vivi Campos Verdes, me enterro em terras trópico-americanas, trópico-americanas, trópico-americanas. E no meio de tudo, num lugar ainda mudo, concreto, ferro, sul e cego, por dentro desse velho, desse velho, desse velho. Então, se você acha que as notícias falsas, as tais fake news, são coisas de hoje, saiba que há tempos elas são comuns. Talvez hoje elas sejam mais notadas por conta da velocidade, por conta das redes sociais, com que essas notícias, falsas ou não, circulam. Pois bem, em 1904, Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e Rodolfo Teófilo, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, eles já foram vítimas das tais fake news e dos tais boatos. E mais, essas notícias falsas, misturadas à falta de educação, ao fanatismo e à política, levaram a manifestações da então capital federal, que era o Rio de Janeiro, que ficaram conhecidas na história como Revolta da Vacina. Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, ele tinha estudado formas de tentar controlar a febre amarela e a varíola, que era a doença que afetava aqui o Brasil naquela época. Uma doença bem infecto-contagiosa e que afetava bastante. Na febre amarela, foi Oswaldo Cruz quem trouxe as orientações para se exterminarem os mosquitos, o mesmo que a gente faz hoje para a dengue, por exemplo. E para a varíola, o Oswaldo Cruz propôs a vacinação universal, ou seja, vacinar todo mundo. A vacina, que tinha sido criada anos antes por Edward Jenner, e eu já fiz um episódio contando essa história, e a vacina que era desenvolvida em Cuba, isso mesmo, Cuba, que não tinha o Fidel ainda, ela deveria, segundo Oswaldo Cruz, ser compulsória, ou seja, ser obrigatória para todo mundo. Mas logo, boatos de que a vacina causava mortes, ou de que os brasileiros seriam cobaias de Cuba, se espalharam, e as pessoas se negaram a receber essa segura e eficaz imunização. Oswaldo Cruz, ele teve o apoio do governo, que mandou forças policiais para obrigar as pessoas a receberem a vacina. Isso depois de quase um golpe sofrido pelo próprio governo do presidente Rodrigues Alves, que foi o primeiro presidente civil aqui no Brasil e que tinha sido orquestrado por militares, capitães e tenentes da escola de guerra lá no Rio de Janeiro. Esse quase golpe foi o estopim para mais fake news, mais boatos e mais revoltas, que chegaram a ser violentas, com depredações e vários feridos na então capital federal, no Rio de Janeiro. Com Rodolfo Teófilo, a situação foi até pior. O pai dele era cearense, o Manuel Teófilo, foi um dos primeiros médicos aqui do Ceará, eu já até contei isso no episódio do vídeo passado, sobre a história da medicina aqui no Ceará, mas ele era baiano de nascimento, então estava visitando a sua terra natal quando soube das notícias da epidemia de varíola aqui em Fortaleza. Então ele comprou do próprio bolso, 2 novilhas da Bahia e trouxe aqui para o Ceará para fazer a vacina a partir da ferida das tetas dessas vacas lá num sítio que ele tinha perto de Maracanaú.
Com a epidemia da varíola em Fortaleza avançando e com episódios tristes, como por exemplo o Dia dos 1000 Mortos, que eu também já contei no episódio passado, vou deixar o link aí na descrição, o Rodolfo Teófilo resolveu vacinar gratuitamente a população. E ele fazia isso aqui, nessa região aqui, na Avenida Visconde de Cauípe, número 4, que era o local da residência dele. A Avenida Visconde de Cauípe, que é essa avenida aqui, ó, avenida hoje da Avenida da Universidade, era o antigo caminho para a Vila do Aronches, hoje Parangaba. A Avenida da Universidade está aqui e a casa do Rodolfo Teófilo aqui na avenida não existe mais, já foi destruída. A gente ainda tem preservado o seu sítio lá em Maracanaú, onde ele fazia essas vacinas e fazia também a cajuína. Como naquela época as vacinas eram majoritariamente produzidas lá no Rio de Janeiro e como não havia formas eficientes de conservação, porque não tinha geladeira, não tinha freezer e tal, e o transporte do Rio até Fortaleza era lento, que era feito por navios, as vacinas do Rio tinham pouca efetividade, já chegavam estragadas aqui. Já a vacina de Rodolfo Teófilo funcionava muito bem, mas ele foi vítima de boatos, das tais fake news. Como ele fazia oposição ao governo do então presidente aqui do estado, o Nogueira Ascioli, o então gabinete do ódio dessa oligarquia começou a trabalhar lançando notícias falsas nos jornais e tal, nos boatos, de que a vacina estaria causando meningite, estaria causando mortes, que Rodolfo Teófilo seria um charlatão e outros boatos bem interessantes. Até a cajuína que era produzida por ele, eles diziam que era ruim, estava estragada e tal. Para vocês notarem que esse modus operandi, né, de destruição de reputações não é nada novo aqui no Brasil. Eu vou colocar algumas fotos de jornais da época, jornais cearenses da época, de 1904, para a gente ver como são assustadoras as similaridades que a gente tem entre 1904 e 2020. Atualmente, em 2020, com a pandemia da Covid-19, eu que sou médico, particularmente eu nunca vi tantas fake news ou boatos, muitas vezes replicados por médicos, inclusive pelas redes sociais, WhatsApp, essas coisas todas. Já há notícias entre aspas, né, de que essa vacina da Sinovac, que é a mesma empresa que faz a vacina da H1N1, por exemplo, e que foi apelidada pejorativamente de vacina chinesa, faz mal para a saúde, que a gente vai ser cobaia e toda sorte de desinformações. Tem uma página no The New York Times, que é um dos maiores jornais do mundo, eu vou deixar o link aí na descrição dessa página, em que a gente tem um apanhado de todas as vacinas que estão em desenvolvimento no momento contra a Covid-19, com todos os métodos utilizados, se é com vírus inativado, se é genética e tal, e todas as fases de pesquisas até agora realizadas. Ninguém vai lançar uma vacina sem ter todas essas fases todas concluídas, não é mesmo? E quando eu digo que a mais importante das áreas do conhecimento humano é a história, e não a matemática, ou a biologia, ou qualquer outra área, é porque a história, sempre se repete. É impressionante, por isso que a gente está próximo aqui da Faculdade de História, aqui da UFC. E o desconhecimento da nossa própria história, somados ao fanatismo, à política, ao messianismo e à aversão à ciência, nos fazem cada vez mais cometer os mesmos erros. Impressionante, os mesmos erros do passado. A gente está aqui, ó, na reitoria, né? Isso aqui era antigo um sítio, o sítio Benfica e tal, que era propriedade da família Gentil, aqui a casa da família Gentil, né, que foi doada depois para a UFC. Aqui está o Museu de Arte da UFC, que tem quadros como, por exemplo, a foto do Matthias Beck, do holandês que fundou Fortaleza. Nesse cruzamento da 13 de Maio com a Avenida da Universidade, a antiga Avenida Visconde de Cauípe, ficava aquela fonte, a fonte dos cavalinhos, né? Vamos finalizar o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Hoje eu tive a companhia aqui do meu amigo Evaldo, aqui, ó. E se você se interessou por esse conteúdo, se você gostou do canal, dá o like, né? Aperta o sininho para receber as notificações. E é isso. Até domingo que vem e aproveite a sua cidade. Vamos lá.